Olá, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Aos irmãos em casa também, da mesma maneira, que Deus os abençoe e seja muito bem-vindo aqui também conosco. Os irmãos presentes, se coloquem em pé. Nós vamos iniciar o culto falando com o nosso Deus, uma palavra de oração. Santo querido Senhor, bendito é teu nome. Nós engrandecemos o Senhor, queremos te exaltar e declarar, Pai, o nosso amor por ti. Sabemos que é Deus soberano, está acima de todos os outros seres. Criador dos céus, da terra, majestoso és o Senhor. Agradecido sou, Deus, pela minha vida, por ter acordado nesta manhã, mais um dia, mais uma oportunidade, incrível privilégio, Pai, de te servir, de adorar ao Senhor, de estar na tua presença. Obrigado por estar aqui neste lugar, estar na tua casa, Deus, que eu possa valorizar cada instante, cada momento em tua presença. Que o meu dia, o dia dos meus irmãos, que este domingo seja um domingo sim de dedicação, consagrado ao Senhor. Santo Deus, neste momento, neste local, ou mesmo aqueles que nos acompanham pela transmissão, queremos ouvir a tua voz, desejamos que o Senhor fale conosco, que a tua palavra, Pai, nos transforme, mude o nosso ser. Perdoe os meus pecados. Eu sei que sou pecador. O Senhor me conhece, sabe o que eu vivo, o que eu penso, sabe todas as coisas, Pai, sobre mim. Não sou perfeito e preciso cada vez mais da tua misericórdia. Ser também com a tua igreja, Pai, nos nossos pecados, nas nossas falhas, mas que esteja sobre nós o teu amor, a tua misericórdia. A tua palavra nos diz, e eu confio em ti, e no perdão que o Senhor nos proporcionou na cruz, pelos pecados de ontem, hoje e os de amanhã. Contudo, que eu viva de acordo com o teu querer, que o teu Espírito me guie, e eu possa agradar o Senhor sempre. Recebe da tua igreja o louvor, escuta as nossas orações e realize a tua vontade nas nossas vidas. Esta é a minha oração, meu Deus, por mim e pelos meus irmãos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, nós vamos louvar a Deus. Permaneça em pé, os nossos irmãos do louvor estarão conduzindo este momento. Paz, irmãos, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui na casa de Deus, ou melhor, separando esse momento para adorar a Deus, né? Possamos estar aqui na igreja, no templo ou em nossos lares, dependente de onde estejamos, que esse momento seja um momento especial para louvar a Deus, porque o nosso Deus é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é o Pai da eternidade, como está escrito em Isaías 9, capítulo 6, parte B do versículo só. Que aí ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. É esse Deus que estaremos louvando nesta manhã, que estaremos rendendo graça. Então vamos dar nosso melhor, que não possamos nos conter perante a presença dele. Amém? Vamos louvar então. Odeio é Jesus.
uma vez na tua presença, Pai. Queremos te render graça, queremos te adorar por quem tu és, Deus, porque em nenhum momento o Senhor tem nos desamparado, a todo momento, a cada passo o Senhor tem estado conosco, Deus. E te agradecemos por tudo, Pai, que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai. Nos fortaleça, Pai, esteja conosco, Pai, a todo momento, e que nós possamos estar sempre te adorando, que nossa vida possa ser sempre uma adoração a Ti, Deus. Por favor, é isso que pedimos e te agradecemos. Amém. Mas o Deus de toda graça que nos chamou à sua glória eterna, aperfeiçoe e nos firme, fortaleça e mas o Deus de toda graça que nos chamou à sua glória eterna, aperfeiçoe e nos firme, fortaleça e estabeleça. A Ele seja a glória, a Ele seja o império pelos séculos dos séculos. Amém. Mas o Deus de toda graça que nos chamou à sua glória eterna, aperfeiçoe e nos firme, fortaleça e estabeleça. A Ele seja a glória, a Ele seja o império pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Eu devo lembrar aos irmãos que ainda estamos em campanha de missões nacionais. Normalmente, nossa campanha, ela ocorre no mês de setembro, mas este ano nós estamos estendendo até a primeira quinzena deste mês de outubro, e estaremos ainda falando, trabalhando ainda
missões. Até mesmo hoje à noite nós teremos presença de um missionário aqui entre nós, pastor Israel, e no próximo domingo também está previsto um outro missionário também aqui entre nós, né? Mas hoje eu vou dar um espaço, eu vou falar sobre outra coisa. Eu quero aproveitar a semana em que estamos e falar um pouco sobre as crianças, né? Nós estamos no Dia das Crianças prestes a acontecer e penso que a gente sempre tem uma criança por perto, talvez filho, talvez neto, talvez sobrinho, sobrinha, a gente sempre tem uma criança perto de nós. Eu quero pensar um pouquinho sobre até mesmo o nosso comportamento nesta época, ok? De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, CNC, essa data agora, estamos a 2 dias do Dia das Crianças, é a terceira mais importante para o comércio, ficando atrás apenas do Dia das Mães e do Natal. Mesmo no momento que nós estamos, momento de pandemia, ainda com as restrições um pouco mais brandas, mas ainda estamos em pandemia, o comércio estima um faturamento no varejo para um pouco mais de 7 bilhões de reais. É isso, 7 bilhões de reais. Ou seja, pais, avós, tios, tias, essas pessoas que têm crianças ao seu redor, estão motivados a presentear as suas crianças. Ontem eu vi uma reportagem falando sobre o movimento na região do 25 de março. Parecia um formigueiro. Bastante gente ali pelas ruas, né? Ainda em época de pandemia, mas indo atrás de alguma lembrança, algum presente, algo mais em conta para poder dar aos seus filhos, sobrinhos, netos, ou seja. Bem, acredito que alguns aqui também pode já ter se movido com relação a isso. Alguns vão deixar para a última hora, como é natural de muitos de nós brasileiros, né? Mas você já pensou em que você vai presentear a criança mais próximo de você? Você já pensou como você pode presenteá-la de uma maneira edificante, impactante na vida dela? Mesmo apertados, alguns com um pouco menos de recursos, né, alguns desempregados, que é alto índice no nosso país, mas ainda assim você pode impactar a vida de uma criança. Você pode fazer o bem a ela, você pode fazer com que ela seja presenteada hoje e que esse presente valha até o seu futuro. Eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 1, o versículo 39. Abra sua Bíblia lá. Deuteronômio, capítulo 1, o versículo 39. Eu peço aos irmãos aqui que se coloquem em pé, em reverência à palavra do Senhor. Nós faremos a leitura desse texto. Utilizo a versão da Bíblia NVI e você acompanhe também através da sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 1, versículo 39, diz assim a palavra do Senhor. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra, eu a darei a eles e eles tomarão posse dela. Amém? Bendito Deus, soberano Senhor, fale conosco. Peço, Pai, suplico em o nome do Senhor Jesus Cristo, que tenhamos, ó Pai, condições e a capacitação vinda do alto para entregar a Tua mensagem, de maneira que transforme as nossas vidas, edifique a Tua igreja e o Teu nome seja glorificado. Eu peço isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oro também por cada uma das nossas crianças.
Oro pelo meu filho Gabriel, oro pelas crianças desta igreja, oro pelos meus sobrinhos. Sê conosco, Pai, porque eles também se espelham em nós. Eu peço isso no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Bem, inicialmente, a introdução que fiz e o versículo que li parece não ter muito significado, não ter muita conexão, mas eu quero pensar um pouco sobre as circunstâncias deste versículo. De acordo com Deuteronômio capítulo 1, o versículo 3, que antecede o texto que nós lemos, o Moisés está citando estas palavras, ou seja, esse capítulo 1 aí que os irmãos têm, no primeiro dia do 10º mês do 40º ano, isso contando a partir da saída do povo do Egito. Coincidentemente, lá estavam eles também no 10º mês, né? Nós estamos hoje no 10º mês, mas, obviamente, eles estão no calendário hebreu, mas Moisés está no primeiro dia do 10º mês, citando algumas coisas, aquela geração, aquele povo, já passado 40 anos que eles saíram do deserto. E da geração inicial, havia somente Moisés, Calebe e Josué. Talvez um ou outro, outra pessoa, mas que certamente, pela fala de Deus, não viveria muito tempo, porque eles estavam prestes a entrar na terra prometida, e toda aquela geração haveria de morrer no deserto, exceto Josué e Calebe. Moisés ainda estava ali. Arão havia falecido cerca de 5 meses antes disso acontecer. Assim, a história que Moisés está narrando, aquilo que Moisés está contando para o povo hebreu, para a geração ali presente, se passou cerca de 40 anos atrás, ok? Então, foi quando eles ainda eram crianças. Moisés está dizendo, explicando a eles algo que aconteceu lá atrás e por que as coisas estão da maneira que estão hoje. A gente precisa enxergar esse texto assim. Aquela geração estava prestes a conquistar a tão sonhada terra prometida. Eles entrariam em Israel, mas entrariam sem ter ao seu lado seus pais, seus tios, seus avós. Eles realizariam um sonho, mas não teriam pessoas queridas e importantes ao lado deles. Talvez você já viu uma situação como essa, talvez você já passou por uma situação como essa, viu um momento em que uma pessoa viveu uma etapa da sua vida muito importante e solta uma frase do tipo: gostaria que meu pai estivesse aqui para me ver. Recentemente, uma vencedora do Emmy, quando foi receber a sua premiação, ela falou algo parecido. Meu pai estaria muito orgulhoso de mim, gostaria que ele estivesse aqui para me ver agora. Ali estava o povo de Israel, pronto para entrar na terra prometida. Talvez alguns deles diriam: gostaria que meu pai estivesse aqui para me ver agora. Recentemente, no Dia dos Pais, Mercado Livre, uma plataforma de compras, né, digital, ela lançou um comercial que fala um pouco sobre essa situação. Eu gostaria que vocês vissem, pouco menos de 2 minutos, falando sobre o jogador Zico, que fez muitos gols no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, mas que o pai dele não pôde acompanhar. Se os irmãos estiverem prontos, por favor, coloca o vídeo para a gente assistir. Devido aos problemas que ele tinha de coração, de ver jogos, ele nunca teve a oportunidade de me ver jogar.
Zico, ô meu filho, eu sei, faz tempo que você não ouve a minha voz. Você sabe como eu amava ver você jogar? Desde menino. A única coisa que faltou foi ver um gol seu aqui no Maracanã. Então hoje eu queria te pedir uma coisa. Um gol. Só, Weston. Dessa vez, para eu ver de pertinho. Então esse gol 335 aqui no Maracanã é dedicado a ele, que com certeza está lá no céu. Ele sabia que o pai dele gostava de ver ele jogando, acompanhou a sua infância, mas nunca pôde ver o filho fazer um gol no estádio do Maracanã. Aí o Mercado Livre teve uma sacada. Então eles criaram, através da tecnologia, recriaram a voz do pai dele e colocaram ali no estádio, pedindo para que ele fizesse um gol, porque ele estaria vendo. O Zico ali se emociona, diz que os criadores desse comercial, que ele não sabia de nada, foi tudo uma surpresa, para que ele pudesse ter a sensação de passar por um belo momento na vida dele e que o pai dele estivesse ali participando. O Moisés, ele não tinha a tecnologia que o marketing do Mercado Livre tinha, para recriar a fala dos pais, dizendo, estou aí com você, pode viver esse momento que eu quero ver de perto. Mas o Moisés pôde relembrar aos filhos o que os seus pais fizeram lá atrás, o que seus pais estavam realizando 40 anos antes. Eu preciso frisar uma coisa, eu quero que você marque isso. Veja bem, eu não estou dizendo, eu não quero passar a ideia de que todo pai, tio, mãe que faleceu sem que participasse de um momento importante na vida de vocês, é porque fez algo errado. Não é isso. Mas a gente pode ter bons momentos ao lado dos nossos filhos, ao lado das nossas crianças. Eu quero pensar com vocês que Moisés, ele olha para a geração passada, percebe a incredulidade deles, a rebeldia que eles tiveram, a desobediência, o péssimo exemplo que deram aos filhos, e por conta disso, naquele momento, não puderam participar com os seus filhos, com aquela geração, para a entrada da terra prometida, exceto Josué e Calebe. Eu quero olhar para isso com vocês. Vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos ver aquilo que aconteceu 40 anos atrás, com o início dessa geração que Moisés estava falando. Números capítulo 14, o versículo 1 e 3. Melhor, do 1 ao 3. Números capítulo 14, o versículo 1 até o versículo 3. Diz a palavra do Senhor. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha só que situação. Depois que a comunidade, que o povo ouviu o relato dos espias, pessoas pessimistas, descrentes no poder de Deus, eles simplesmente encararam a possibilidade de voltar para o Egito, de novamente enfrentar a escravidão ou o faraó, ou mesmo a caminhada que já tinham feito até ali, do que encarar os seus inimigos à frente, quando Deus dizia para eles que era para eles avançar. Aquela geração, os pais
e as crianças ali acabaram acompanhando seus pais, mas sem ter noção do que estava acontecendo, se rebelaram contra Deus. Eles simplesmente viveram momentos com Deus, onde Deus abriu o mar vermelho, onde Deus enviou para eles alimento dos céus, o maná, onde Deus satisfez a sede deles com água da rocha, mas quando eles estavam diante de uma situação em que colocaria também as suas crianças em risco, preferiram não acreditar que Deus poderia cuidar dos seus filhos. Isso é interessante. Hoje ainda nós sabemos que tem pessoas que vivem com esse mesmo sentimento. Acreditam que podem cuidar dos filhos melhor do que Deus. Mas eu quero que você entenda que Deus cuida das nossas crianças melhor do que qualquer um de nós, ou mesmo melhor do que todos nós juntos. Os pais aqui nessa situação preferiram se justificar. Mas e as mulheres? E as crianças, né? A gente vai colocar eles em risco. Tem pais hoje que justificam a sua rebeldia a Deus, a sua falta de atenção e de presença diante de Deus, simplesmente por causa dos filhos. Colocam os filhos como desculpas exatamente para não servir a Deus ou para não acreditar em Deus. Eu quero olhar para um outro exemplo, e a gente vai perceber que é possível, mesmo quando enxergamos certo risco, confiarmos em Deus e continuarmos caminhando com os nossos filhos. Você deve se lembrar de Jacó. Lembra de Jacó quando trabalhou anos e anos servindo a Labão? Chegou um momento na vida dele que Deus falou: Jacó, está na hora de você voltar para a terra dos seus pais. Você precisa retornar para lá juntamente com as suas mulheres e suas crianças. Gênesis capítulo 31, o versículo 3, diz assim: E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Isso, Deus foi muito claro, muito enfático nessa frase, dizendo para ele: vá tranquilo, eu estou acompanhando, eu estou seguindo você. No entanto, passado algum tempo, já no capítulo 32, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, dá uma olhada, Gênesis 32, 11, o Jacó teve medo e ele expôs isso para Deus. E ele ora falando sobre esse medo diante do Senhor. Gênesis 32, 11, está escrito assim: livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Deus tinha dado uma ordem. O Jacó falou: bem, eu vou encontrar com meu irmão tem uma mágoa contra mim, tem uma rixa e ele pode matar todo mundo. Esaú era conhecido como uma pessoa de caça, uma pessoa forte, e o Jacó estava com medo por conta das suas crianças. No entanto, ele ora a Deus e ele cria uma estratégia, mas não desobedece o Senhor. Não deixa de confiar em Deus. Um pouco mais à frente, mais um capítulo à frente, no Gênesis 33, o versículo 1, a gente encontra Jacó exatamente no meio dessa estratégia. Gênesis 33, 1. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. E aí o Jacó ele vai colocar as duas servas para irem com seus filhos à frente, depois Lia vem logo atrás dessas duas servas, e por último vem o filho querido, a esposa Raquel, e juntamente atrás dessas outras mães e crianças. Havia medo? Havia risco? Sim, havia. Ele tinha o receio de que algo pudesse acontecer. No entanto, o Jacó segue em frente. O Jacó obedece a Deus. Ele não faz como fez os pais
quando receberam o relato dos espias, que falam para Deus: nós vamos morrer, os nossos filhos correm riscos. Simplesmente ele vai orar, e ele vai pensar em algo que está ao seu alcance, uma estratégia em que permita que ele continue seguindo as ordens de Deus e que ele continue confiando em Deus. Pais que não confiam em Deus, muitas vezes perdem o privilégio de realizar belos sonhos ao lado dos seus filhos. Pais que não confiam em Deus perdem o privilégio de realizar belos sonhos ao lado dos seus filhos. Toda a geração que escutava Moisés, no nosso texto de Deuteronômio 1:39, eles estão com um desejo de ter os pais do lado, talvez com essa mesma sensação que nós vimos no vídeo que o Zico teve. Mas a incredulidade, a rebeldia, o mau exemplo dos pais deles, ali eles não puderam experimentar a vontade de Deus para eles. Meus irmãos, nós precisamos olhar para isso e aprender com isso. Nós precisamos presentear as nossas crianças, talvez não com um brinquedo eletrônico, e hoje a tecnologia tem oferecido muitas coisas, não é que não possa, mas você pode dar um presente ao seu filho que fará diferença para o futuro. É dar um presente no presente para que ele tenha impacto também no futuro. Presentei as nossas crianças com uma fé firme e inabalável diante de Deus. Presentei as nossas crianças com uma obediência plena, firme no nosso Deus. Presentei as nossas crianças com um exemplo, com dignidade, com algo a ser seguido, a ser copiado. Até porque elas aprendem muito quando olham para nós e aquilo que nós realizamos. Certamente, a peregrinação daqueles que estavam prestes a entrar no deserto teria sido muito melhor se os pais tivessem permanecido confiantes em Deus. O texto lá em Números 14, nós não lemos ele todo, diz que Deus fala aos pais dizendo: seus filhos vão ser pastores, vão ser nômades por 40 anos até que eles possam entrar no deserto. Não era para ser assim. Era para eles simplesmente confiarem e dentro de poucos dias conquistarem a terra prometida. Mas aqueles filhos viveram aquela jornada porque os pais deles não confiaram em Deus. Ainda que sejamos limitados a participar de uma bela história, de um bom momento na vida dos nossos filhos, isso pode vir a acontecer. A gente pode não estar presente numa etapa importante da vida dos nossos filhos. Ao menos, nos esforcemos para colocá-los no reto caminho do Senhor, porque aí, certamente, nós estaremos com eles pela fé que nós temos em Deus e pela fé que eles vão nutrir em Deus também. Nós estaremos juntos na vida eterna. E aí é o melhor encontro, é o melhor momento que nós poderemos gozar ao lado dos nossos filhos. Aqueles que, porventura, não os têm, aqueles que, porventura, não têm os seus pais, acredito que anseiam por esse reencontro, que aguardam de estar novamente junto no melhor momento que poderá existir. Nada vai superar a presença diante de Deus e a gente poder estar novamente reunidos com aqueles a quem nós amamos. Que Deus nos abençoe, que nós façamos a nossa parte, que o nosso presente seja o melhor para os nossos filhos. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, grandioso és o Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra,
e novamente agradeço a maneira como o Senhor fala ao meu coração. Independente, Pai, de todos os recursos que existam, de tudo aquilo que eu possa oferecer materialmente hoje para o meu filho, que ele possa receber de mim, Pai, que ele possa perceber em mim a fé, a obediência ao Senhor, e que ele tenha um exemplo a seguir a partir da minha vida. Que a etapa, que a jornada, que a peregrinação do meu filho seja melhor. Que eu possa, Pai, ajudá-lo a construir um caminhar mais seguro, mais firme diante do Senhor. Se lá na frente eu não estiver ao lado dele, se lá na frente eu não estiver com ele, Pai, em grandes conquistas, prepara, Senhor, para o reencontro. Eu sei que o Senhor, Pai, sempre está conosco. Nós temos esta alegria, nós temos essa certeza que nos momentos felizes ou ruins, o Senhor está conosco. Mas Deus, nós queremos ter os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios. Isso faz mais falta, Pai, do que um carrinho ou uma boneca. Isso faz mais falta do que qualquer celular ou brinquedo tecnológico. Tenha misericórdia de nós. Que durante essa nossa caminhada, durante a nossa permanência ao lado deles, eles aprendam conosco, aprendam da nossa fé. Como foi com Timóteo, que desde criança aprendeu sobre sagradas escrituras. Certamente, Pai, pela fé da sua mãe, da sua avó, como o próprio texto bíblico nos afirma. Que esse seja o nosso presente no presente. Nos abençoe, nos fortaleça. Eu oro e peço também, Pai, pelas demais crianças à nossa volta, pelas demais crianças desta igreja. Peço em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Deus edifica a palavra dele no meu e no seu coração. Nós vamos nos colocar em pé. Nós vamos louvar a Deus na oportunidade, durante este louvor, durante este cântico. Você pode também entregar o seu dízimo, a sua oferta a Deus. Faça isso lembrando da necessidade, do quão importante é você entregar a sua vida diante de Deus. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagra a ti. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagra a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar com Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagra a ti. Usa, Senhor,
querido. Queremos te agradecer, Pai, pelos dízimos e ofertas entregues aqui na tua obra, Pai, para que o Senhor esteja nos capacitando, esteja abençoando de maneira riquíssima, Pai, a tua casa, para que possa melhor ser investido, Pai, para que possa cuidar da tua casa, Deus. Abençoe a vida de cada um que contribuiu e que o Senhor se faça presente e que não venha faltar nada, Pai. É isso que pedimos e te agradecemos. Amém. A igreja pode se assentar. Nós temos aviso, então, como eu mencionei há pouco, quero convidar você para estar conosco à noite, acompanhar. Nós teremos então a presença do pastor Israel e também da missionária Ana David. Essa família vem à nossa igreja, nós estamos acompanhando o trabalho do pastor e da Ana David, trabalho de implantação de igreja. Está nascendo, e nós vamos falar mais sobre isso, está nascendo a possibilidade de uma parceria com essa frente missionária, com esse trabalho de implantação de igreja. Nós, Igreja Batista de Vila Dirce, estamos para assumir esse trabalho e termos uma parceria nisso. Vamos implantar novas igrejas. Pastor Israel e Ana David moram ali na região Santana do Parnaíba, tem feito um trabalho na casa deles e já com algumas pessoas, famílias próximos a esse trabalho também. Eles já têm podido entrar na escola ali do bairro, eles são capelões ali na escola também, feito um trabalho com as crianças e também com os seus pais. Hoje à noite, eles estarão aqui para falar um pouco mais sobre esse trabalho. O pastor prega aqui entre nós vamos conhecê-los, né, para que então, no dia 24, quando ocorrerá a nossa sessão, nós então voltemos a esse assunto e então vamos definir sobre essa questão, tá? Mas o nosso coração, já antecipa aos irmãos, está muito voltado para isso, para que essa parceria aconteça. Gilivânio está aqui também, Ministério de Missões, nós estamos juntos nisso, né, e a gente possa nos unir e ter essa experiência de plantação de igreja. Tenho dito que já há algum tempo no ministério, à frente desta igreja, e a Igreja Batista de Vila Dirce precisa se mobilizar nisso. A gente precisa olhar mais para fora e para o trabalho evangelístico. Nós temos uma igreja filha, a Igreja Batista Vila Oportunidade, mas pelo tempo de vida desta igreja, a gente poderia ter ido mais além. Bem, não temos como voltar atrás, mas temos como melhorar a nossa caminhada pela frente, né? Nós vamos orar sobre isso e vamos caminhar nesse sentido, tá certo? Então, hoje à noite, pastor Israel e a missionária Ana David esteja conosco também. Dia 15 é o domingo, Gili, o outro que o pastor Enoque, 15 ou 14? Nem 15, nem 14, 17. Estará conosco o pastor Enoque, né? Está previsto ele estar aqui conosco também. Ele é um dos nossos missionários da Junta de Missões Nacionais. Estaremos dando continuidade a essa temática. Jesus Cristo é a única esperança. Chegaram em nossas mãos também, foi uma aquisição da igreja, os Evangelhos de João. É um livreto que nós vamos distribuir à igreja para que a igreja também possa efetivamente evangelizar, e isso visando um evangelismo um pouco mais, me fugiu a palavra, intencional, tá? Nós vamos dar instruções de como praticar isso, de como você entregar esse Evangelho de João, mas temos pelo menos 2 caixas, eu não lembro a quantidade, 400 Evangelhos de João. Cada um dos irmãos pelo menos vai ter um nas mãos, para que você possa também entregar a algum familiar, a algum amigo, alguém que não conheça o Senhor Jesus Cristo. Mas nós queremos antes
orientar você, ajudar você, para que isso tenha impacto na vida daquela pessoa que você deseja e também quer ver entregue a Cristo Jesus, tá bom? Então, temos esses avisos, em breve vocês vão ter esse material em mãos, mas já ore, já vá pensando em alguém, tá? Eu já tenho alguém na minha mente, para quem eu vou entregar e a quem nós vamos evangelizar. Bem, nós vamos ter na sequência Escola Bíblica Dominical. Quero convidar você a se colocar em pé, nós vamos orar e encerrar este tempo, este momento. Está conosco nossa querida irmã Margarete, para mim muito querida, minha prima. Eu vou convidá-la a orar. De onde está mesmo? Faça uma oração por nós, por favor. Amém. A todos, uma excelente semana, uma boa aula, que Deus nos abençoe.